Olá, queridos alunos do CTBari, é um prazer conversar com vocês por meio desse vídeo, por meio dessa videoaula. Nós estamos na disciplina de Eclesiologia. Eu sou o professor Thiago Calazans e nós estamos juntos nessa disciplina, uma disciplina muito interessante que analisa a doutrina da igreja. Todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, e que estamos agora descobrindo alguns conceitos novos, algumas novas informações teológicos, históricos a respeito da igreja. É uma alegria poder estar compartilhando com vocês esse conhecimento. A nossa aula está baseada no livro do Zacarias Severa, e esse livro aqui, esse livro que eu tenho aqui na minha biblioteca. Temos um modelo também em PDF, que muitos dos nossos alunos têm, é uma versão atualizada, e temos também ele para vender nas livrarias evangélicas aqui de Maringá. É o Manual de Teologia Sistemática, um livro muito bom e um livro que nós indicamos aí para compra para a biblioteca de vocês. Nossos livros de teologia sistemática, todos eles abordam esse tema, desde os mais novos, como Wayne Grudem, Millard Erickson, até os mais antigos, como o Charles Hodge, como também alguns outros materiais, como Lois Berkhoff, e o mais, talvez a teologia sistemática aí mais conhecida no Brasil hoje, que é a do Strong. Então são materiais muito bons. Eclesiologia é uma disciplina comum em todas as teologias sistemáticas aí espalhadas pelo território brasileiro, pelo território mundial. Então você tem acesso a esse tipo de conteúdo com muita facilidade. Fora isso, nós temos debates contemporâneos a respeito da eclesiologia em artigos, em publicações de teses e também dissertações. É interessante você ter acesso a esse tipo de material para você fazer a comparação, para você trabalhar as questões da sua igreja, as questões da contemporaneidade, que sempre trazem muito debates efervescentes aí na nossa realidade atual. Vamos para a disciplina de hoje, para a aula de hoje, disciplina Eclesiologia, e a nossa aula de hoje é sobre o conceito de identidade. Nós falamos sobre a natureza essencial da igreja na última aula, e hoje nós vamos apresentar para vocês uma continuidade até mesmo desse conceito de natureza e depois classificar a identidade da igreja. Qual é a identidade da igreja? O que faz de uma igreja a igreja e noiva de Cristo? Vamos para a nossa aula de hoje então? A nossa aula hoje é sobre a identidade da igreja. Vamos começar então com os nomes bíblicos da igreja. Quais são as atribuições bíblicas para a igreja? Nós temos algumas delas. A primeira, muito conhecida, é como o povo de Deus. O povo de Deus com um paralelo do Antigo Testamento, de um paralelo com o povo hebreu judeu do Antigo Testamento. Dê uma olhada comigo nesses dois textos e veja como eles são comparáveis. Primeiro, em Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Ao mesmo tempo, nós podemos comparar com 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, agora no Novo Testamento. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo escolhido de Deus para anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a maravilhosa luz. Muito bem. Então você perceba que a igreja de Jesus Cristo, ela é, assim como no Antigo Testamento, povo eleito de Deus, povo escolhido de Deus. E dentro de um povo escolhido, nós sabemos muito bem que existem várias regras, várias determinações no Antigo Testamento para que esse povo pudesse ser encontrado como o povo de Deus. E a principal delas, sem dúvida nenhuma, é o respeito à aliança. Deus chamou Israel no Antigo Testamento e Deus chama a igreja, o seu povo, no Novo Testamento. E de igual modo, como Israel deveria manter a aliança, manter a fidelidade no Antigo Testamento, assim a igreja precisa manter-se fiel e firme ao Senhor Jesus Cristo. Uma outra característica muito interessante da igreja é o corpo de Cristo. Esse já é um tema bem exclusivo do Novo Testamento, defendido principalmente pelo apóstolo Paulo. Eu quero ler para vocês um texto bíblico que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12. Versículo 12 e alguns versículos nós estaremos fazendo um destaque. 1 Coríntios,
Capítulo de número 12, versículo 12, diz: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos ou livres. Versículo 14. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Por que não pertenço ao corpo? Nem por isso deixará de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou olho? Não pertenço ao corpo. Nem por isso deixará de fazer parte ao corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs a cada um membros no seu corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas há um só corpo. Versículo 20. Assim há muitos membros, mas há um só corpo. E o versículo 27, para concluirmos, ora, vocês são o corpo de Cristo, cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Diante desse texto, nós temos algumas informações muito importantes. Preste atenção. Primeiro, a igreja é uma unidade, um único corpo. Não há como separar, não há como dividir. Há uma única igreja. Depois, não há uma diversidade de igreja. Não há inúmeras igrejas, há uma única igreja. Há também interdependência na igreja. Então, a igreja depende um dos outros. O texto que nós lemos fala sobre os membros, fala sobre cada parte desse corpo que está em interdependência. Ninguém está isolado. Eu não posso ser uma igreja separada da igreja de Cristo. Como corpo, a igreja é instrumento de Cristo no mundo. Assim como Cristo, que é o cabeça da igreja, envia a sua igreja ao mundo, nós podemos dizer então que nós somos esta continuidade, esta extensão do corpo misterioso de Cristo. Quanto igreja, nós estamos cumprindo a obra e a missão do Senhor Jesus Cristo. Nós somos corpo do Senhor. Um outro aspecto importante a respeito das características da igreja e das nomenclaturas da igreja apresentada no universo bíblico, nós temos o santuário de Deus. A igreja tem um único alicerce. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5. A igreja é um santuário que cresce. Efésios 2, 21 ao 22. E a igreja é a habitação do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. A característica do santuário tem algo exclusivo, algo santificado, algo específico. Então, a igreja, de igual forma, é algo separado por Deus, específica para a obra do Senhor Deus, e que cresce. Ela é edificada, ela está crescendo. Ela deve propor este crescimento para todo o corpo. Outras nomenclaturas bíblicas que nós identificamos dentro da Bíblia. Primeiro, noiva de Cristo. Apocalipse 19, 7 e 21, 2. Revela o amor de Deus para com a sua noiva. Essa relação do amor, essa relação da afinidade. Cristo comprou a noiva. Cristo pagou o preço por sua noiva. Um segundo ponto é o rebanho de Deus. A Cristo cuida da sua igreja, como o Salmo 23 declara, que o bom pastor cuida da sua igreja, e Cristo é o pastor que cuida deste rebanho. Segundo ponto, o terceiro ponto, é a vinha de Deus, João capítulo 15, do 1 ao 8. Então, a igreja também é vinha, a igreja também é esse local aonde Deus atrai o seu cuidado, aonde Deus está, onde Ele plantou esta vinha, aonde Ele está cuidando, está regando, está podando e está cuidando com muito amor da sua vinha. E Efésios 2,19, o texto vai dizer que nós
fomos enxertados na família de Deus. O muro da separação que existia entre a igreja e Israel, entre a igreja e Deus, foi quebrado, foi destruído. Então nós fazemos parte da família de Deus. Como é maravilhoso ser igreja! Igreja é uma das coisas mais incríveis que existe. Você tem uma família, você é da família de Deus. Você é cuidado como uma vinha. Você é cuidado como uma ovelha pelo pastor. Você é o alicerce que Cristo está edificando. Você é noiva. O amor de Cristo é o amor do noivo. E não do noivo humano, mas sim do noivo espiritual, do noivo que tem um amor perfeito, que cuida de nós. Como é bom sermos igreja de Deus. Nós somos igreja de Deus e tudo isso tem corroborado para a manutenção da nossa vida, para a nossa alegria e para o nosso prazer. É uma alegria incrível conhecer esses pressupostos teológicos e também vivenciais, práticos, porque nós podemos experimentar disso não somente através dos conceitos teológicos, não somente através da teoria, mas experimentamos isso diariamente com o cuidado e a proteção de Deus. Vamos agora então para a identidade da igreja. Quais são os aspectos da identidade da igreja nesse segundo momento da nossa aula? Vamos lá então. O Concílio de Constantinopla, em 381 d.C., tem essa declaração, esse postulado muito claro sobre a identidade da igreja. Cremos na igreja una, santa, católica e apostólica. Vamos repetir? Cremos na igreja una, santa, católica e apostólica. Já vou adiantar para vocês aqui, para talvez causar um pouco de estranheza. O católico aqui não está relacionado à denominação católica, à confissão de fé católica que nós conhecemos hoje, mas sim no seu sentido de universalidade. Católica, na sua expressão latina, significa universal, significa mundial, significa alcance global. A identidade da igreja, então, se apresenta em 4 grandes pilares. Primeiro, unidade. Segundo, santidade. Terceiro, catolicidade. E quarto, apostolicidade. Vamos analisar então com cuidado e carinho cada um desses 4 pontos, desses 4 pilares da identidade da igreja. O primeiro pilar, unidade. Então, aqui nós já temos um ponto interessante para nós tratarmos a respeito da unidade da igreja. Por quê? Porque o que mais nós vemos hoje são igrejas, né? Diferentes denominações, diferentes liturgias, diferentes confissões teológicas. E muitos se perguntam, mas a igreja ainda é uma unidade? De fato, nós temos inúmeras igrejas, inúmeras confissões de fé, inúmeras manifestações religiosas. Todavia, a unidade essencial da igreja deve permanecer. Então vamos lá para as características dessa unidade. A primeira característica é uma unidade espiritual, como reflete o teólogo Millard Erickson. Erickson defende que a unidade não é da placa, não é de um ajuntamento unificado, não é de uma mesma uniformidade de ações, de liturgia, não, mas sim espiritual. Embora tenhamos diferenças teológicas, diferenças em alguns aspectos da teologia, quem crê em Cristo, crê que Cristo é o Salvador, está ligado na igreja, nessa unidade espiritual. Um segundo ponto, a unidade nos conceitos basilares da fé. Existem alguns conceitos da fé que são inegociáveis, que não podem ser negociados. Então, os aspectos da salvação, o aspecto da natureza de Cristo, das duas naturezas, o aspecto da trindade. Esses conceitos basilares, fundamentais, é que fazem e caracterizam a doutrina, a sã doutrina de uma igreja. E se há uma diferença discrepante dentro desses conceitos basilares, automaticamente a cristologia, a doutrina da salvação, a doutrina da trindade, a doutrina de Deus, se for ter afetações muito graves, vai descaracterizar a identidade dessa igreja. Por exemplo, existe uma denominação, existe uma confissão religiosa que não acredita que Cristo é divino,
que Cristo é criado. E as confissões cristãs, em sua essencialidade, acreditam de fato que Cristo é Deus, que Cristo é homem. Quando há a negação das duas naturezas ou de uma das duas naturezas de Cristo, automaticamente a cristologia, que é uma das bases doutrinárias essenciais da fé cristã, foi afetada. Logo, nós podemos descartar e colocar esta expressão religiosa como uma religião não cristã e não respeitando uma essencialidade cristã, embora alguns se defendam como cristãos, não se enquadram nesse perfil porque eles acabaram aí colocando em xeque, colocando uma situação muito complicada relacionada à doutrina, relacionada a uma das doutrinas basilares. Um terceiro aspecto é que unidade não é conformidade, como nós já falamos. Então a unidade não significa que nós seremos iguais em tudo. Não, o texto que nós lemos de 1 Coríntios, capítulo 12, deixa claro que existem muitos membros. E membros são diferentes. A mão é diferente do pé, o pé é diferente do olho e assim por diante. Desta forma, nós entendemos sim que há uma diversidade, mas que a essencialidade deve ser preservada. Por fim, nós temos a unidade na igreja local. A unidade na igreja local também deve ser preservada. Então, existe essa unidade espiritual essencial diante de toda a igreja. Quando Cristo vier buscar a sua igreja, ele não vai buscar uma igreja parcial, ele vai buscar toda a sua igreja. Contudo, é importante destacar também que a igreja deve manter a sua comunhão local, a sua unidade local. Então, se você está vivendo numa comunidade, você deve ter comunhão com os irmãos que lá estão, unidos com os irmãos que lá estão, porque isso é claramente um reflexo dessa unidade espiritual. Vamos agora, então, para o segundo ponto, o segundo aspecto, que é a santidade. A igreja, além de ser revelada nessa unidade, ela também se revela nesta santidade. A igreja deve ser santa. Qual que é o conceito de santidade? Separação espiritual, moral e ética do crente em relação ao mundo. É a separação espiritual, moral e ética e todos os seus desdobramentos em relação ao mundo. O que difere a igreja de ser igreja é o seu destaque, a sua separação com o mundo. A igreja precisa ser diferente, a igreja precisa ter a sua doutrina, a sua sã doutrina, a sua reflexão bíblica, o seu debruçar bíblico, a sua liturgia. Tudo isso traz uma nova cultura para a igreja. E esse é um debate que a gente tem que levantar sempre, porque cada vez mais a igreja está se misturando com o mundo, sendo caracterizada por aspectos humanos, políticos, culturais, e você dificilmente vai identificar a igreja. É lógico que nós não devemos ser considerados como ETs, como os crentes eram conhecidos na década de 70, 80 e 90. Né? Eu sou de uma geração que passou por muito preconceito, porque olhavam para os crentes e achavam que a gente era de outro planeta. Temos que tomar um certo cuidado para não nos distanciarmos totalmente desse diálogo, mas a nossa essência é diferente, a nossa ética é diferente, nós somos separados. Nós não devemos, de forma alguma, estarmos misturados com o mundo. Misturados ao ponto de ter a mesma prática, ter o mesmo linguajar, ter o mesmo tipo de negócio quando é um negócio fraudulento, quando é um tipo de ação que visa somente o benefício próprio, que visa os aspectos do orgulho, da falsa humildade, da mentira, do engano. Tudo isso são aspectos que diferem o cristão. O cristão deve ser diferente. Até mesmo numa questão política. Nós vivemos cada vez mais cristãos que estão sendo superficientes, né? Que estão se submetendo a padrões políticos, a padrões ideológicos. Irmão, não é nem a direita e nem a esquerda que nós devemos ficar em Cristo. Nós devemos ficar na palavra de Deus. E se a palavra de Deus for confrontar este ou aquele sistema político, nós devemos assim fazer, porque a igreja não pode estar submetendo-se a qualquer padrão político que seja desordenado, que seja contrário à palavra de Deus. Nós temos condições de ter a nossa própria política, nós temos condições de ter a nossa própria cultura, nós temos condições de ter a nossa própria maneira de viver, porque nós somos separados, nós somos igreja. Vamos para um outro aspecto importante agora. O nosso terceiro aspecto é, além de unidade, além de santidade,
universalidade. Catolicidade, como já expliquei no começo, fala a respeito dessa abrangência total da igreja. A igreja de Cristo é mundial, ela é estendida a todos, inclui a totalidade dos seguidores de Cristo no mundo em todos os tempos. Não há outra igreja no mundo, é só uma, né? Para todos. Então não existe uma igreja que é melhor do que a outra, que é culturalmente melhor do que a outra, que é geograficamente privilegiada do que a outra. Igreja é igreja. Igreja é igreja. A sua universalidade deve ser contemplada numa grande metrópole, de uma grande cidade, ou numa aldeia indígena, numa aldeia africana, numa cidade pequena, numa cidade grande. Não existe igreja melhor. Igreja é igreja em todos os locais, em todos os ambientes, desde que ela confesse a sã doutrina, desde que ela confesse a doutrina cristológica da salvação, ela faz parte da igreja. E por fim, o quarto e último aspecto é o aspecto da apostolicidade. Qual que é o significado de apostolicidade? A igreja apostólica porque está edificada sobre o testemunho, os ensinamentos apóstolos originais de Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 20, declara que a igreja está firmada no alicerce dos apóstolos e também dos profetas. O próprio Cristo, de acordo com Hebreus, é o apóstolo. Hebreus capítulo 3, versículo 1, e enviado original de Deus. Os apóstolos, por sua vez, foram aqueles escolhidos, ensinados e enviados por Jesus Cristo. Nós devemos entender que a igreja está firmada no ensino da sã doutrina, ensino dos apóstolos e dos profetas do Antigo Testamento e apóstolos no Novo Testamento, fala exatamente sobre a cultura bíblica. Então, uma igreja, para ter uma identidade de igreja, tem que ser uma igreja bíblica. Tem que ser uma igreja que as suas ações, que a sua reflexão parte de textos bíblicos, parte de teologias bíblicas e não de pura invenção humana. A igreja tem se perdido, parece, em alguns aspectos, porque tem incorporado aspectos culturais, humanísticos e que tem deixado de fazer uma reflexão bíblica. A pergunta que eu faço é: você tem frequentado e tem sido um fomentador da escola bíblica na sua igreja? A sua igreja tem lido a Bíblia? O local onde você está tem se dedicado e se debruçado ao estudo das Escrituras? Porque é isto que faz de igreja ser igreja. É uma igreja que está fundamentada no alicerce, na pregação dos apóstolos e dos profetas. Vamos agora para mais alguns detalhes a respeito de algumas marcas da igreja, agora depois da Reforma Protestante. Outras marcas depois da Reforma Protestante. Primeiro, pregação. Pregação da palavra de Deus e administração correta das ordenanças, um postulado da reforma. Então, pregação do evangelho, anúncio da palavra de Deus, pregação de Cristo, pregação da palavra de Deus, pregação daquilo que é bíblico, é uma das características da igreja. Uma igreja que a sua característica começa a ser diluída é quando ela passa a não pregar a palavra, passa a não pregar o ensinamento de Cristo. Automaticamente nós vamos perceber que essa igreja vai ter algumas falhas terríveis em suas características basilares e primordiais. Pessoas que não conhecem a doutrina, pessoas que são questionadas e infelizmente não sabem como responder. Por quê? Porque deixou de ter uma pregação bíblica, essencialmente cristológica, da salvação, dos aspectos da Trindade, dos aspectos importantes da salvação em Cristo Jesus. E a administração correta das ordenanças. Quais são as ordenanças? Batismo e ceia do Senhor. Então, dois aspectos importantes. O batismo fala a respeito da regeneração, do testemunho público da regeneração. A ceia do Senhor fala sobre a comunhão, sobre o aspecto litúrgico, sobre o aspecto cultural. Então, nós devemos manter fiéis a esses padrões. Um segundo aspecto é a disciplina. Se a igreja mantém a pregação, mantém a administração das ordenanças corretamente, ela está na disciplina de Cristo. Ela está obedecendo criteriosamente aquilo que Cristo manteve. E não está inventando nada, ela está mantendo, está tradicionalmente, está fundamentalmente observando aquilo que Cristo solicitou. E por fim,
Mediante a este outro aspecto, missões. Se nós devemos manter o evangelho, manter a pregação, nós devemos fazer isso fora dos nossos guetos, fora das nossas localidades. Devemos buscar esta revelação em mais, e devemos levar a revelação de Cristo para outras localidades, para outras regiões. Vamos agora então para a finalização da nossa aula. Eu gostaria de finalizar a nossa aula hoje com vocês lendo João capítulo 17. João capítulo 17, a partir do versículo 13, nós temos alguns versículos importantes e na nossa apostila, no nosso livro base, fala a respeito dessa reflexão. Convido você então a meditar comigo em João capítulo 17, a partir do versículo de número 13, que diz assim: Agora vou para ti, mas digo-as essas coisas, enquanto ainda estou no mundo, para aqueles que tenham a plenitude da minha alegria. Então, a primeira característica da identidade da igreja, segundo João 17, é alegria. A igreja se destaca pela sua alegria. Mesmo em uma situação traumática, mesmo numa situação problemática, mesmo em crises que estamos vivendo, a igreja se destaca pelo seu aspecto da sua esperança, da sua alegria, da sua motivação. A igreja não está abalada. A crise faz a igreja se unir em Cristo. A crise faz a igreja dar a volta por cima. A crise, os problemas, faz a igreja superar, faz a igreja ser cada vez mais vitoriosa em Cristo Jesus. 14. Deixo-lhes a tua palavra, e o mundo as odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. E rogo que não tires do mundo, mas que proteja do maligno. Além da alegria, a igreja é conhecida em João 17 por sua santidade. Não estão no mundo. Embora o mundo tenha uma cultura diferente e vai perseguir a igreja, devido a essa cultura diferenciada da igreja, a igreja está separada do mundo. Versículo 16. Eles não são do mundo, como eu também não sou. O terceiro aspecto é a verdade. João capítulo 17, versículo 17. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, 17 declara que a igreja carrega a verdade. O mundo vive hoje no relativismo. Nós não sabemos se isso é verdade, se é falso, se é boato. Nós não podemos afirmar com certeza das coisas, mas a igreja pode afirmar que a palavra de Deus é a verdade. A igreja não relativiza as doutrinas. A igreja não relativiza a palavra de Deus. A igreja não cai nesse falso intelectualismo desse mundo atual. A igreja tem a verdade fundamentada nas Escrituras, na palavra de Deus. Versículo 18. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Versículo 18 fala a respeito também da missão. A igreja foi enviada à missão. E no versículo 19 nós temos a unidade da igreja. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Unidade na santificação da igreja. Cristo morreu por esta unidade. Então os primeiros aspectos que nós temos é alegria, santidade, verdade, missão e unidade. E por fim, lá no versículo 26 de João 17 diz: Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e neles eu esteja. Cristo está unido intrinsecamente, essencialmente, dando vigor à igreja. O seu amor nos vigora. Cristo está nos unindo, Cristo está em nós e por isso nós temos esperança da glória de Deus. A característica da igreja é o seu amor, porque ele é nutrido, alimentado, unificado em Cristo Jesus. Que bom que é ser igreja. Ou alegria maravilhosa é ser igreja. Nós temos esses aspectos teológicos que fazem parte, sem dúvida nenhuma, da teologia, da eclesiologia, mas nós podemos vivenciar isso na prática. Essa foi nossa segunda aula. A identidade da igreja. Eu convido você a ler com bastante detalhes este capítulo específico nesta semana
e esteja atento porque nós estaremos trazendo mais informações nas próximas semanas com mais atividades. Eu espero que Deus nos dê graça nesse tempo de estudos online e, se assim Deus permitir, estaremos juntos o mais rápido e o mais breve possível. Uma boa semana de estudos, que Deus abençoe o seu ministério, a sua família. Até mais!